paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Peço que a igreja coloque de pé em reverência à palavra do Senhor. Abra suas Bíblias, aleluia, onde se encontra o tema da campanha, no livro de Josué, capítulo 6. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Se algum momento aqui a voz começar a falhar, dá glória a Deus, porque eu estive pregando agora de tarde e aleluia, acabei forçando um pouco a voz. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas a obra de Deus não pode parar, né, igreja? Josué capítulo 6, louvado seja Deus. Vamos estar lendo a partir do versículo 2. Aleluia, a seguir. Amém, igreja? Amém. Josué capítulo 6, versículo 2 a seguir. Tem um pé, o título aqui: Jericó é destruída, Raabe é salva. Versículo 2 a seguir diz assim: Então disse o Senhor a Josué: Olha, tenho dado na tua mão a Jericó e ao seu pai e aos seus valentes e valorosos. Pai, não, perdão, ao seu rei e aos seus valentes e valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, cobrareis a cidade, cercando a cidade uma vez. Assim fareis por 6 dias.
essa janela e quebrar o pescoço. Não conte os seus planos para qualquer um. Pensaram que Fecha a tua boca. pensou que Não abre o teu coração para qualquer um. Fecha a tua boca. Não conte as promessas de Deus para qualquer um. Fecha a tua boca. Não conte os teus problemas para qualquer um. Aleluia. Abre o teu coração não somente para o Senhor, igreja, porque somente Ele quem pode nos ajudar. Somente Ele quem pode nos socorrer. Somente Ele quem pode nos dar a vitória.
dormiu. Não sente nada. Dormiu. Entra e sai pior do que a geladeira. Ainda reclama de quem entrega, de quem ora, da liderança, reclama dos pastores. Ah, mas os pastores não estão orando. Ah, mas a liderança não está orando. Ah, mas a pregação foi ruim. Ah, mas o louvor foi assim, foi assim. Acorda, E Miguel. procurando para Sai da janela. e não entende que muitas das vezes o defeito está em nós mesmos. E não procuramos, aleluia, buscar a presença do Senhor para
outro. Aleluia. Ou seja, o importante não é o tamanho da tua fé. O importante é você usar. O importante é você colocar sua fé em ação. É você crer. É tomar posse das promessas de Deus na tua vida, terra. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Outro detalhe que chama a atenção da história de Raabe. Por causa de uma
encher.